Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vai aqui para mais uma videoaula, agora fazendo a correção página 11, Phrasal Verbs. Eu disse aqui para vocês que o Phrasal Verbs ele é bem complicado de você trabalhar, porque você tem um verbo principal, você já conhece a origem dele, o significado dele, porém, quando entra uma preposição junto dele ou um advérbio, ele pode mudar completamente o sentido da frase. Isso é bem comum, utilizado muito na fala no inglês, tá? E a gente precisa conhecer também, só que não é fácil. E nessa parte aqui, mostrando essa foto, tá assim, reescreva as sentenças trocando o phrasal verb por alguma dessas palavras que estão aqui. Então nós temos o call off e nós temos o let up. Então, they're going to call off the parade if the rain doesn't let up. E a melhor frase que a gente pode colocar é they're going to cancel the parade if the rain doesn't stop. Então eles irão cancelar o desfile se a chuva não parar. O call off, cancel, e o let up é o stop. Muito bem. Bom, eu falei que a gente, quando faz o phrasal verb, a gente muda o sentido do verbo, ele fica diferente. Então, qual é a melhor definição para o phrasal verb? É a alternativa C. A phrasal verb consists of a verb and a particle. O verbo e uma partícula. A preposition or an adverb, uma preposição ou um advérbio, that together may have a different meaning from the original verb, que juntos eles têm significados diferentes para o verbo, tá? Então a alternativa C é a melhor. Eu falei para vocês do pay attention, eu falei que tem o transitivo e tem o transitivo. Eu falei que você pode colocar, quando você tem um phrasal verb, que você consegue separar as partículas, né? O verbo do seu advérbio, o verbo da sua preposição, você pode colocar o objeto no meio deles. E quando nós temos o pronome do objeto, o correto é colocar no meio deles, quando esse phrasal verb pode ser separado e não no final, igual está mostrando aqui embaixo. Falei tudo isso. E falei também que ele pode ter duas ou três partes, que é essa última aqui. O exercício 3, ele fala assim, ó, escolha a alternativa que significa a mesma coisa que o phrasal verb que está em negrito. Na primeira tem o get along. O que é o get along então? É o have a good relationship. I get along with all my coworkers. Eu tenho bom relacionamento com todos os meus colegas de trabalho, então eu consigo tirar o get along por o have a good relationship. Tá vendo só? Eu teria que escrever tudo isso aqui, ó. I have a good relationship with all my coworkers. E a pessoa vai e já fala I get along. Tá? Na B, natural disaster spring from natural hazard. E essa expressão spring from significa stem from, ou seja, derivar-se. Desastres naturais derivam de desastres naturais. Na C, the high number of natural disasters is the region put me off living there. O put me off, ele é o discouraging me from, que é tirar a minha coragem para isso. Um número alto de desastres naturais na região me tira a coragem de viver lá. Então seria essa a informação. I'm come down with something. I hope it's not anything serious. E aí o coming down with something quer dizer você ficar doente. Mas não é só o doente de você febre, uma gripe. Te deixa muito para baixo, né, lidar com alguma coisa que não tá. E aí eu espero que isso não seja nada sério, tá? Mas não é só aqui o get sick, ele não quer dizer que é só não ficar doente de saúde, não. É alguma coisa que deixa você também muito para baixo, tá? Então, coming down é cair com alguma coisa, ou seja, despencar com alguma coisa nesse sentido. E aí eu ficar doente. Na E, it's hard to get over seeing our horses being washed away by a tsunami. É muito difícil
esquecer a forma como você viu a sua casa sendo levada, né, pela tsunami. Então, get over é esquecer. I can't keep up with all the new technology that comes out every year. Aqui nós temos dois, que é o keep up with e o comes out. O keep up with significa follow, seguir. E o comes out significa se tornar disponível. Então, becomes available. Então, eu não posso seguir todas as tecnologias que estão disponíveis hoje. É essa informação. Na G, who will look after my daughter should something happen to me? Então, o look after é o take care of, é o cuidar, né? Quem cuidará da minha filha se alguma coisa acontecer comigo? Então, na H, I hope that his intelligence will rub off on me one day. Então, o rub off on significa uma transferência, tá? Então, eu espero que a inteligência dele transfira para mim um dia, ou seja, trazer a inteligência dele para mim também. É a pessoa que admira a outra, né? Então, rub off on, e aí é transferir. Aqui no 4 ele é um pouquinho mais tranquilo de fazer, porque você já tem o significado. Put out significa extinguish, o gone on, happen, o blow up, explode, o bring up, mention, fill out é o completar um formulário, give away é dar alguém, doar algo para alguém, tá? Então for free, né? E o find out é o discover. E aí as frases seguem aqui embaixo. Everyone who was trying to get a visa to enter the country had to fill out an incredibly long form. Então todos que querem tentar entrar, conseguir um visto para entrar no país, tem que preencher um longo formulário. Formulário, né? Incrível. Na B. According to the TV news, the tourists intend to blow up the railroad station. De acordo com o noticiário da TV, os terroristas pretendiam explodir a estação de trem. C. I believe that doctors will find out more about the cause of the epidemic as soon as they start treating it. Eu acredito que os doutores descobrirão mais sobre as causas da epidemia tão logo eles comecem o tratamento. E, after the fire was put out, the firemen and the police inspected the place. Depois que o fogo foi extinto, os bombeiros e a polícia inspecionaram o local. What is going on in Central America right now? Na E então está falando o que está acontecendo na América Central agora. E a F? Jeremy brought up the topic even though he knew it wouldn't make Janet comfortable. Então, Jeremy mencionou o tópico, mesmo que ele sabia que isso faria a Janice, não deixaria ela confortável. E a G, the army was giving away portable water and canned food. As Forças Armadas, para as Forças Armadas foram dadas água potável e comida enlatada. Então são essas as informações aqui da G. O exercício 5. Reescreva as seguintes sentenças colocando as palavras em negrito com um pronome do objeto. Então na letra A fala assim, we are running out of water. Eu tenho que trocar esse water pelo objeto que corresponde a ele, que no caso para nós é o it. Então, we are running out of it. Na B, did you turn it in? E aí eu vou tirar your paper about man-made disaster e vou colocar o it. E lembra, o turn eu consigo separar ele. Então, como o it é um pronome do objeto, eu vou colocar ele no meio. Então, did you turn it in? A C, who's going to pick him up from the airport? E aqui é a mesma coisa, ó, o pick up eu consigo separar, então o him vem aqui no meio, trocando aqui o Josh. Na letra D, they have never let Christina down, então they have never let her down.
vem no meio também, porque o let down eu consigo separar. Na E, you can count on your friends to help you. You can't count on them to help you. E aqui o count on eu não consigo separar, então o them vai ter que vir depois, por isso que ele não veio aqui no meio. O count é contar com alguma coisa, o count on é contar, quando você precisa de um suporte. E esse daqui não tem jeito de você separar, porque ele dá continuidade, então não dá para você separar a continuidade colocando o objeto ali no meio, então ele vem depois, por isso que esse aqui muda de acordo com os outros que a gente viu antes, porque esse count on ele é inseparável. Na F, I would hold what happened against any of you. E aí, I wouldn't hold it against any of you. Então, what happened, eu coloquei o it aqui. E aí ficou hold against, eu consigo separar. Então, já estava aqui também, né, separado. E aí ele fica com o it aqui no meio, tá? É desse jeito. O único que a gente viu até agora que não dá para separar é o count on. Agora, o 6, ele é interessante porque você vai colocar aí informações pessoais. Então, fazendo aqui uma edição, vamos lá. When was the last time you came down with something? Oh, bem simples. Last Saturday. Quando foi a última coisa... quando foi a última vez que você se decepcionou com algo? É só a resposta simples. Last Saturday, sábado. Poderia ser ano passado. Aí você poderia... I never came down with something. Eu nunca me decepcionei com nada. É muito difícil isso. Então, eu já estou colocando last Saturday. Na B. Qual qualidade de um amigo você gostaria que tivesse um dia? Então... Patient, paciência. Existe alguma coisa que você tem contra algum dos seus amigos? Se sim, o que é? No. Não tenho nada contra meus amigos. No. Aqui embaixo. Who do you look up to in your family? Quem que você admira em sua família? My mother. Mas eu vou mudar, vou colocar aqui my wife. Dizendo só aqui de casa, né? Minha esposa, ela sensacional. Então respostas assim que vocês irão fazer. Aqui, quem nunca te decepcionou? E aí eu vou colocar aqui my son, my cousin. Responde aí, my friend. Quando você tem uma dificuldade em inglês, com quem você pode contar? Com o professor, com um amigo, e aí vocês irão colocar aqui o nome da pessoa ou alguma coisa que indica quem é essa pessoa, tá? É assim que vocês irão fazer esse exercício. Like a bird on a tree, I'm just sitting